Olá pessoal, eu sou Igor Santos e juntamente aí com os acadêmicos Iago Moreira e Otávio Varela, vamos abordar o tema motores síncronos, complementando a nossa unidade curricular de análise de máquinas elétricas. Para contextualização, o motor síncrono ele é uma máquina elétrica utilizada para converter energia elétrica em energia mecânica. E o seu princípio de funcionamento é baseado na interação entre dois campos magnéticos: o campo girante, produzido pelo estator, representado aqui na figura pelo BS, e o campo magnético criado pelo rotor, representado por BR. O rotor ele tende a acompanhar esse campo girante continuamente, produzindo o conjugado, né, ou o torque eletromagnético, necessário aí para movimentar uma carga. Essa interação que ocorre entre os dois campos é o que mantém o rotor sincronizado com o campo do estator. Como resultado disso, o motor ele vai operar com velocidade diretamente relacionada à frequência da rede elétrica, uma característica aí que dá origem ao nome de motor síncrono, né? Aqui a gente Aqui nessa figura a gente tem o Belic, ele é a representação do campo magnético líquido resultante, enquanto o BR representa o campo magnético do rotor. Nesse caso, o ângulo deltinha aqui ele vai mostrar o deslocamento angular entre esses dois campos durante a operação do motor. Esse deslocamento é importante porque ele está relacionado à produção do conjugado eletromagnético. E quando a carga mecânica aumenta, o rotor não perde, desculpa, imediatamente o sincronismo dele. Ele passa a operar com um ângulo deltinha maior, desenvolvendo aí mais conjugado para acompanhar o campo girante. Mesmo assim, ele continua girando aí na velocidade síncrona. E aqui, na próxima abordagem, a gente tem, para compreender melhor o comportamento elétrico do motor síncrono, a gente utiliza desse circuito equivalente por fase. Então, aqui apresenta nesse modelo os principais elementos internos da máquina e permite analisar aí as relações entre tensão, corrente e potência elétrica durante a sua operação. Aqui na parte inferior, a gente acompanha um diagrama fasorial que ele vai representar graficamente aí as grandezas elétricas do motor. Através dele vai ser possível visualizar a relação entre a tensão terminal e a corrente da armadura, né? A força eletromotriz interna também e a corrente de excitação do motor. Essas ferramentas aqui são todas fundamentais aí para análise de motor síncrono. Elas permitem prever aí o comportamento em diferentes condições de carga, de excitação, e a partir desses modelos torna-se possível acompanhar o decorrer aí da nossa. Operação do motor síncrono em regime permanente. Bem, como podemos ver, temos a curva característica de conjugado versus a velocidade do motor síncrono. Bem, um motor síncrono possui regulação de velocidade igual a zero. O que isso significa? Que a velocidade permanece constante independentemente da carga aplicada, desde a vazio até o seu torque máximo. Bem, sobre a velocidade síncrona. A velocidade síncrona é determinada apenas pela frequência da rede elétrica e pela quantidade de polos do motor. Então, desde que o torque exigido permaneça abaixo do limite da estabilidade, esse motor mantém exatamente essa velocidade. Bem, agora falando um pouco sobre o conjugado do motor. O conjugado depende apenas do ângulo de carga. Quando o motor está sem carga, esse ângulo é praticamente zero e o torque produzido é mínimo. À medida que a carga vai aumentando, esse rotor atrasa em relação ao campo do estator, aumentando o ângulo e o conjugado produzido. Como a tensão de armadura está no numerador, como podemos verificar na fórmula, aumentar a corrente de campo aumenta a capacidade de torque do motor. Agora falando um pouco sobre o conjugado máximo. O torque máximo ocorre quando o ângulo atinge aproximadamente 90 graus. Acima desse limite, o motor perde o sincronismo e ocorre o fenômeno chamado polos deslizantes. Nessa condição, o rotor basicamente não consegue mais acompanhar o campo girante do estator, causando oscilações e vibrações intensas. Agora vamos falar um pouco sobre os efeitos das mudanças de carga sobre o motor síncrono. Bem, no diagrama fasorial demonstrado, podemos observar que a carga aumenta, a tensão interna de armadura permanece praticamente constante, mas o ângulo aumenta. A corrente da armadura também aumenta para fornecer a potência solicitada pela carga. Mesmo assim, o motor continua operando na velocidade 5. Agora falando sobre os efeitos das mudanças
da corrente de campo sobre o motor síncrono. Bem, basicamente, nesse caso, a carga mecânica permanece constante. Ao aumentar a corrente de campo, a tensão interna EA aumenta e o diagrama fasorial se modifica. Como consequência, a corrente de armadura e o fator de potência também se alteram. Agora vamos analisar um pouco sobre o gráfico que estamos vendo, que é a curva V de um motor síncrono. Essa curva basicamente relaciona a corrente de armadura com a corrente de campo. O ponto mínimo desse gráfico, da curva, corresponde ao fator de potência unitário, que é igual a 1. À esquerda desse ponto, o motor está subexcitado, consumindo potência reativa e comportando-se como carga indutiva. À direita, ele está sobreexcitado, fornecendo potência reativa e comportando-se como uma carga capacitiva. Como comentado anteriormente, podemos analisar que o diagrama faseral explica basicamente o que foi argumentado anteriormente, que um motor síncrono pode trabalhar como subexcitado ou sobreexcitado. Bem, é o capacitor síncrono e o condensador síncrono. Quando um motor síncrono opera sem carga mecânica e sobreexcitado, ele passa a funcionar como um capacitor síncrono, como podemos analisar no gráfico. Nessa condição, ele fornece potência reativa para a rede elétrica, auxiliando na correção do fator de potência e na regulação de tensão dos sistemas elétricos. Partidas de motores síncronos. Bom, para começar essa apresentação, nós precisamos entender que o motor síncrono ele tem um defeito físico, que ele não consegue dar partida sozinho. Aqui eu trouxe essas 5 etapas que exemplificam o que acontece quando nós ligamos ele diretamente na rede de 60 Hz. Bom, o campo magnético do estator, representado por esse vetor BES, começa a girar imediatamente na velocidade síncrona. Agora já o rotor, representado por BR, está parado e tem muita inércia, e então ele simplesmente não acompanha toda a rotação do campo magnético do estator. Dito isso, o motor ele simplesmente não sai do lugar. Ele apenas vibra e esquenta e danifica o próprio motor. Dito isso, aqui eu trouxe a fórmula que exemplifica a interação entre o campo magnético do estator e o do rotor e do estator, que seria de torque induzido. Bom, feito isso, nós temos então soluções para resolver esse problema, que seriam os métodos seguros de se dar partida em um motor síncrono. O primeiro método seria a partida pela redução da frequência elétrica. Olhando aqui o gráfico, nós temos o segredo seria fazer o motor partir nessa zona verde da esquerda, que seria a faixa de início barra parada, utilizando o inversor de frequência. A gente alimenta o estator com uma frequência bem baixa no começo, e como o campo do estator vai girar bem devagar, o rotor consegue vencer a inércia e se travar magneticamente a ele. Então, conforme o motor ganha velocidade, vamos subindo a frequência gradativamente até os 60 Hz, levando a máquina com segurança para essa faixa de ideal rendimento. Bom, nós temos aqui também a segunda alternativa, que é uma solução mecanicamente externa. Como vocês podem ver nessa foto, foi acoplado fisicamente um motor auxiliar de menor porte diretamente no eixo do motor síncrono. Então esse motor de menor ele faz todo o trabalho de tirar o sistema de inércia e acelerar o rotor principal até chegar bem perto da velocidade síncrona. Então quando ele atinge essa velocidade ideal, quando a gente liga o estator principal na rede elétrica. Então o acoplamento acontece magneticamente de forma suave e perfeita. E aí o motor auxiliar ele pode ser desligado. E o terceiro método, que é o método mais utilizado nas indústrias hoje em dia, seria o método usando enrolamentos amortecedores. Bem, repare bem que nessas imagens do rotor foram perfurados e inseridos barras condutoras de cobre ou alumínio diretamente na face dos polos magnéticos. E essas barras são unidas nas pontas por anéis em curtos circuitos. Visivelmente, isso cria uma estrutura idêntica a uma gaiola de esquilo, de um motor de indução comum, mas embutida dentro do rotor do síncrono. Bem, nesse próximo slide, nós conseguimos entender como esse funcionamento funciona. O campo magnético do estator passa pelas barras em altíssima velocidade e esse movimento gera uma tensão induzida, nas barras pela lei de Faraday, que está representada aqui, que seria tensão induzida igual a V
vezes B vezes o L. E o V seria a velocidade da barra relativa ao campo magnético, o B é o vetor de densidade de fluxo magnético e o L é o comprimento do condutor de um campo magnético. Continuando, como as barras estão em curto-circuito, circula uma forte corrente por elas, né? Gerando um torque de indução magnética que começa a girar e acelerar o motor sozinho. Quando o rotor chega muito perto da velocidade final, nós ligamos a corrente contínua dos polos principais e os campos se travam em sincronismo e a máquina passa a operar puramente como um motor síncrono. A partir daí, o movimento relativo com as barras zero, a corrente nelas some e o amortecedor fica ali adormecido, né? Tendo cumprido perfeitamente o seu papel na partida, como vocês podem ver aqui. Bom, seria isso. Muito obrigado pela atenção na nossa apresentação. E aqui nós temos a referência utilizada durante toda a apresentação e as imagens.